Olá pessoal, eu sou Marina Rezende, sou professora de Direito Penal aqui no Portal IED e hoje eu vim trazer uma dica para vocês. Eu escolhi um assunto muito delicado, especificamente sobre o feminicídio, e eu vou trazer umas caracterizações em relação ao próprio homicídio para a gente passar a análise da natureza da qualificadora do feminicídio. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, quando a gente está diante de qualificadoras, é importante a gente entender se elas têm natureza objetiva ou subjetiva. Diante de privilégios, para a gente até falar do homicídio privilegiado, estamos com os motivos do crime. O que levaram à ocorrência daquele crime? Por que aquele crime aconteceu? E tanto pode passar por uma condição de relevante valor social, de relevante valor moral, ou porque aquela pessoa estava sob o domínio, atenção ao domínio, porque se for uma mera influência, vai ser uma circunstância atenuante, mas não é a circunstância que a gente está falando nesse caso. Se estiver sobre o domínio de violenta emoção, vai ser considerado diferente de outras circunstâncias mais gravosas, de acordo com o que foi definido pela própria lei. É como se houvesse algumas benesses inerentes à própria característica do motivo a qual o crime foi praticado. Além disso, nós temos as qualificadoras objetivas. As qualificadoras objetivas, elas não dizem respeito a por que aquele crime foi praticado, e sim ao meio ou ao modo que aquele crime foi praticado. Então, não carece de nenhum tipo de valoração mais pormenorizada. É objetivo, ou tem ou não tem. Analisa-se se há a presença daquela qualificadora ou não. Por exemplo, o crime foi praticado mediante o uso de asfixia, ou o crime foi utilizado mediante o uso de explosivo. É como aquele crime foi praticado. Não tem que ver por que foi, se tem realmente uma menor gravidade. Então, nós temos essa diferenciação grande em relação às qualificadoras de cunho objetivo e subjetivo, devendo fazer essa associação. A qualificadora objetiva com os meios ou modos e a qualificadora subjetiva com os motivos do crime. Fazendo um apanhado dessas informações para a gente caminhar, temos que concluir que não dá para um homicídio ser, ao mesmo tempo, qualificado por um motivo torpe e qualificado por um motivo fútil. Eu já adiantei que quando for qualificado em relação ao motivo, não é possível que a gente fale de qualificador objetivo. A gente está sempre diante de uma qualificadora subjetiva. E para que um homicídio seja privilegiado qualificado, que é realmente uma previsão que a gente tem no ordenamento jurídico, tem que haver a presença de uma qualificadora de natureza objetiva e uma qualificadora de natureza subjetiva. E aonde eu quero levar essa discussão? Em relação à qualificadora do feminicídio, que foi acrescentada, nós temos uma discussão. Por quê? O próprio artigo 121, quando ele vem trazer essa previsão do feminicídio, ele explica que vai ser considerado razões da condição do sexo feminino o crime que foi praticado num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a gente vai remeter ao artigo 5º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ou também em condições de menosprezo, discriminação do sexo feminino. Então, quando eu te digo quando vai ser enquadrado nessas razões da condição do sexo feminino, tem por trás uma valoração. Tem por trás um entendimento de por que vai ser aplicado ou não. Até porque não basta o sujeito passivo de um crime de homicídio ser mulher para haver a caracterização da qualificadora de feminicídio. É necessário que haja uma vulnerabilidade da vítima, uma violência de gênero, uma discriminação em relação à qualidade de mulher. Tudo isso vai poder ser utilizado para fundamentar a existência do feminicídio. Não basta simplesmente ser mulher. O crime tem que ser causado por conta dessa condição. Então, a doutrina sempre pensou que a qualificadora do feminicídio seria de natureza subjetiva. Mas esse não foi entendimento estampado pelo STJ, especificamente pela 6ª turma, no informativo 625. No qual ele disse, o STJ disse,
que a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, desde que haja razão do gênero feminino e também poderia ser as duas hipóteses, nada impediria, se estivesse diante de um contexto de violência doméstica e familiar. Para o STJ, isso já bastaria para configurar a qualificadora do feminicídio como de natureza objetiva e não subjetiva. Qual foi o motivo da decisão desse sentido? Bom, pessoal, foi por razões de política criminal. Por quê? Se a gente entender que o feminicídio teria uma qualificação subjetiva, não seria possível que fosse cumulada com, por exemplo, a qualificadora do motivo torpe. Então, apesar da necessidade da tentativa da norma de trazer uma punição mais rigorosa para esse tipo de crime, que tem índices alarmantes aqui no Brasil, acabaria por apenas mudar o inciso. Em vez do homicídio qualificado pelo motivo torpe, estaríamos no homicídio qualificado pelo feminicídio, e a pena ficaria a mesma, de 12 a 30 anos. Então, para possibilitar que a norma não fosse considerada inócua, foi considerado que a natureza da qualificadora do feminicídio é objetiva e não subjetiva. Dessa forma, pode ser cumulada com o motivo torpe, por exemplo. Se tiver ficado alguma dúvida, é só comentar abaixo.